Bom dia! E tudo bem, meninos? Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão nesse dia de hoje? Nós estamos iniciando a nossa aula de quinta-feira, né? Quinta-feira é dia de quê? Gramática, né? Então hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, mas antes nós vamos corrigir a atividade da aula passada, né? Na aula passada a tia colocou uma atividade que na verdade falava sobre os substantivos, né? A atividade ia falando também sobre os tipos de nome, nomes de pessoas, nomes de lugares, né? Era a atividade que ia mostrando pra gente o que era o substantivo comum e o substantivo próprio. Eu tenho certeza que vocês conseguiram entender ainda mais a partir desse exercício. E agora, quando nós começarmos a correção, tudo vai ficar mais claro, ok? Então, pegue seu livro de gramática. Caso você não tenha pegado ele ainda, abram aí na página 60, a tia até colocou a página aqui na lousa. E vamos começar, tá bom? Bruno Luan, Elionai, Kaique, Jeová Samuel, Samuel Ferreira, Davi Miguel, Arthur, todos os meninos aí de plantão, vamos lá, pega esse livro, as meninas também, viu? Manu, Jamile, Stella, Julie. Vamos começar aqui que a tia já vai ler a questão 3. Preencha as listas abaixo, escrevendo o substantivo próprio para cada substantivo comum. Então, no item A tem uma cidade. Você vai escrever o quê? O livro pediu para você escrever um substantivo próprio, tá bom? Se é uma cidade, o que eu tenho que escrever? Vou lembrar para vocês que substantivo próprio é nome de pessoa e nome de lugares, tá certo? Nome de pessoas e de lugares são substantivo próprio. Por exemplo, o nome Arthur, o nome Davi, o nome Jeová são substantivos próprios porque se tratam de nome de pessoa. É a palavra Calcaia, Maracanaú, Fortaleza, Horizonte, né? Isso eu estou falando de quê? De cidades. Cidades são nomes próprios, né? Ceará é o estado, Pernambuco, nome de estados são nomes próprios também, porque lugares e nome de pessoas serão próprios. E quando eu falo em lugares, eu estou falando de municípios, eu estou falando de bairros, eu estou falando de cidades, eu estou falando de estado e de país. Tudo isso aí é lugares e serão escritos com letra maiúscula. Endereço também. Se você mora, por exemplo, na Rua Terra Rica, então você vai ter que escrever com letra maiúscula. Ó. Rua, o T maiúsculo, Terra Rica, porque não se trata de um lugar. Terra Rica não é uma rua, então é um lugar. Então é escrito também com letra maiúscula e também é um substantivo próprio. Então nome de lugar e nome de pessoa é substantivo próprio. Agora, se eu colocar a palavra cadeira. Cadeira é um substantivo próprio? Vamos lá. Cadeira é um nome de lugar? Não. É um nome de pessoa? Não. Então, não é um substantivo próprio. Ele será o quê? Um substantivo comum. Pincel. Pincel é um substantivo próprio? Não, né? Mais uma vez, não tem nome de lugar e nem nome de pessoa, então é um substantivo comum. Tudo que você conhece, que está ao seu redor, que não tem nome de lugares, que não tem nome de pessoas, ou seja, objetos, frutas, animais, tudo isso é um substantivo comum, tá bom? Tudo isso é um substantivo comum e serão escritos com letras minúsculas. Por exemplo, olha aqui a palavra cadeira, ó. Você escreve assim, a palavra mão, M minúsculo. Então, todas essas palavras serão escritas com letra minúscula, as palavras de substantivo comum. Porém, se essas palavras estiverem no início de frase, pode escrever com letra maiúscula. Por exemplo, vou apagar aqui. Eu vou escrever uma frase que começa com um substantivo comum. Vamos lá.
motos são veículos. Carros e motos são veículos. Olha só, este carro aqui é um substantivo comum, não é? Porém, eu escrevi com letra maiúscula, por quê? Porque está no início de frase. Já a palavra moto também é um substantivo comum, mas eu não escrevi com letra maiúscula porque ela está no meio da frase. A palavra veículo é um substantivo comum também, por isso que eu escrevi com V minúsculo. Então, deu para entender, né? Letra maiúscula só vai para lugares e nome de pessoas. O substantivo que recebe letra maiúscula, o substantivo comum, é só se aquele substantivo estiver no início de uma frase. Então, vamos aqui. Uma cidade. Agora é a nossa vez de escrever uma cidade, certo? Então, é um substantivo próprio, né? Porque é cidade. Então, aqui vai ser a minha questão 3. No item A, vamos lá. Eu vou escolher Rio de Janeiro. Certo? Agora, um país. Eu vou escolher Canadá. Olha só, vejam bem, que eu coloquei um C maiúsculo e no Rio de Janeiro um R maiúsculo e um J maiúsculo. No item C, um remédio. Qual foi o remédio que você escolheu? Pode ser uma vitamina, pode ser um remédio muito conhecido, mas como é um substantivo comum, né? O remédio é um substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula. Só que a questão está pedindo para que a gente escreva um substantivo próprio para cada substantivo comum. Então, o remédio, a palavra remédio é um substantivo comum, mas eu vou ter que escrevê-la como se fosse um substantivo próprio. Então, eu tenho que dizer que o meu remédio tem nome de pessoa ou nome de lugar. Então, você conhece algum remédio que tem nome de pessoa ou de lugar? E aí? Eu conheço, Neosaldina. Então, escreve com N maiúsculo. Neosaldina. Você colocou outro remédio aí? Bom, muita atenção. A questão quer que você coloque todas essas palavras com substantivo próprio, certo? Mais uma vez, nome de pessoa ou nome de lugar. Eu coloquei Neusaldina porque Neus é o nome de uma pessoa, tá? Nome de mulher. E aí vocês podem ter colocado outro remédio, contanto que tenha um substantivo próprio. Agora vamos para o rio. Rio que tenha nome de pessoa, porque sabemos que substantivo próprio é um nome de pessoa ou de lugar. Eu vou colocar o quê? Rio São Francisco, porque Francisco é nome de pessoa, por isso é um substantivo próprio. Então, eu coloquei aí no meu Rio São Francisco, tá? Pronto. Aí aqui no item E, nós devíamos colocar o nome de um artista. Você colocou o quê? Grazi Massafera, Ana Maria Braga. A tia vai colocar Caio Castro. Porque Caio Castro é nome de pessoa e nome de pessoa é substantivo próprio. C maiúsculo, certo? Agora vamos para um cachorro. Nome de cachorro, um nome que também seja o nome de pessoa. A gente pode colocar o quê? Por exemplo, Dandara. Inclusive, a cachorra da tia se chama Dandara, né? Ela tem um substantivo, ela tem seu nome, o substantivo próprio, nome de pessoa. Agora, vamos para o G, um time. Existem vários times que têm o nome do lugar que representa. Por exemplo, o time do Ceará representa o Ceará, o time Fortaleza representa a cidade de Fortaleza. Então, eu vou colocar aqui Fortaleza, tá bom? O nosso leão, né? Quem aí torce Fortaleza? E aí, eu sei que a sala é muito dividida
mas eu coloquei aqui Fortaleza. Se você colocou Ceará, se você não tem problema, mas lembrando que tem que ser um substantivo próprio, ou seja, tem que ser nome de lugar ou nome de pessoa. E aí a gente conclui a nossa questão 3. Tava super fácil, né, meninos? Não tinha como errar. Então aqui é a questão 3 e nós vamos agora para a questão 4. Muita atenção. Sublime os substantivos comuns da frase. A. Gustavo vestiu o paletó do titio e também a gravata. Substantivo comum. Tudo que não é nome de pessoa e também não é nome de lugar. Então, no item A, vocês vão passar um tracinho embaixo da palavra paletó, embaixo da palavra titio e embaixo da palavra gravata, porque são as 3 palavras aí do texto, da frase, que são substantivo comum. No item B, Verônica gosta da chuva, porque molha o campo e todos os canteiros. Olha que lindo! Vocês também gostam da chuva? Então, falando em chuva, chuva é um substantivo comum. Então, passa um tracinho embaixo da palavra chuva, tá? Pode circular também. E aí, o que mais? Campo é um substantivo comum. Canteiro também, certo? Tenho certeza que vocês acertaram. Agora, vamos para o item C. Paula foi para a Bahia com sua irmã no ônibus da empresa Progresso. Olha uma curiosidade, empresa Progresso. Essa palavra progresso está escrita com P maiúsculo. Por quê? Mais uma informação, viu? Nome de empresas também são escritas com letra maiúscula. Por isso que ela está escrita com P maiúsculo e é considerado substantivo próprio. Então, vocês não podem marcar essa palavra progresso. Se está com a letra maiúscula, não pode, tá bom? Não marca Paula, porque é nome de pessoa. Vocês só vão marcar o quê? O substantivo comum irmã, o substantivo comum ônibus e também a palavra empresa. Agora, indo para o item D, que é o último item da questão 4, vamos ler a frase junto com a tia. O menino toma sorvete todos os dias com o seu amigo José. O menino, vem cá. Quando eu digo assim, o menino é meu amigo, menino, me ouça, me escute. Essa palavra aí, menino, é um substantivo próprio ou comum? Comum. Por que é comum? Porque não é nome de pessoa, nem nome de lugar. Apesar de estar se referindo ao menino, que é uma pessoa, não está revelando o nome do menino. Se fosse assim, ó, João toma sorvete todos os dias com seu amigo José. Aí a palavra João era um substantivo próprio, mas a palavra menino é um substantivo comum, tá bom? Então você vai marcar aí o substantivo comum com um tracinho. A palavra sorvete também, a palavra dias também e a palavra amigo também. Não marca José, porque José é um substantivo próprio. Super fácil, né? Não tem erro. Agora vamos para a questão 5. Classifique os substantivos de acordo com a legenda. P para substantivos próprios e C para substantivos comuns. Agora, como a questão 4 a tia não precisou colocar na lousa, vocês vão dar uma pausa agora para que vocês possam escrever a questão 3, tá bom? Quando voltarmos, eu vou fazer com vocês a questão 5. Então, na questão 5, nós vamos classificar, como eu falei, em substantivos próprios e comuns. Lembrando que próprio é tudo que tem nome de pessoa, nome de lugar, né? E também palavras que, apesar de não ter nome de pessoa nem de lugar, aparecem com letra maiúscula, como é o caso de nome de empresa, certo? E nós vamos conhecendo outras à medida que a gente for resolvendo esses exercícios que eu vou passando ao longo do tempo. Vamos aqui. Ana, de cara, a gente percebe que Ana é nome de pessoa. Então, é um substantivo próprio. É só lembrar assim, ó, quando você está falando de próprio. Próprio é algo que é seu. O que pode ser mais seu do que seu nome?
certo? Por exemplo, o nome da Yane é algo meu, pertence a mim, é o meu nome, então é algo próprio. Assim como o substantivo próprio, são nomes que pertencem às pessoas, ou seja, Ana, José, Mário, Beatriz, Paulo, Ricardo, enfim, nome de pessoas, certo? E nome de lugares também. Lápis, né? Lápis é o nome de pessoa ou é o nome de objeto, fruta, legumes? Lápis é o nome de objeto, né? Então, lápis é um substantivo comum. Belo Horizonte. Belo Horizonte, nome de lugar. Então, você já vê que o B está escrito com letra maiúscula e o H também. Substantivo próprio. Luiz, nome de pessoa, substantivo próprio. Agora com vocês, a palavra sapato. E aí, meninos? Arthur, Davi Miguel, Manu. A palavra sapato é qual substantivo? É um substantivo comum, é um substantivo próprio? E aí, descobriram? Substantivo comum, muito bem. Eu sei que vocês estão acertando. Cachorro, comum, né? Relógio. O relógio é qual substantivo aí? É substantivo próprio ou substantivo comum? Olha o relógio, está escrito com R minúsculo, né? Ele não é nome de pessoa, não é o nome de empresa, não é o nome de lugar. Então, ele só pode ser o quê? Um substantivo comum, porque é um objeto. Cláudio, nome de pessoa, substantivo próprio. Muito simples nessa questão. Na questão 6, nós devíamos procurar no caça-palavra todos os substantivos próprios utilizados na questão 4 e depois escrever na linha abaixo. Quais foram os substantivos próprios que nós encontramos na questão 4? Foram aqueles que nós não circulamos, porque na questão 4 nós passamos um tracinho e circulamos substantivos comuns. Porém, na 6 nós vamos achar os substantivos próprios que estavam na questão 4. Gustavo, nome de pessoa, substantivo próprio. Paula, substantivo próprio. José, substantivo próprio. Bahia, substantivo próprio. Verônica. E progresso, que é aquele substantivo próprio, que é o nome de uma empresa, né? Ele é até escrito com letra maiúscula. Então, todos esses nomes aí da questão 4, eles serão encontrados no caça-palavras da questão 6, tá? E aí, vocês encontraram essas palavras? Pois bem, esses são os substantivos próprios da questão 4. Então, meus amores, vocês podem dar uma pausa aí no vídeo, copiar a questão 5 e a 6 e nós voltaremos com a correção da última questão, tá certo? Então, vamos ligar aqui todos os substantivos próprios aos comuns. Olha aqui. Colgate, Vitor, Brasil, Dove, Recreio, São Francisco e Danone. O que foi que eu falei para vocês? Nome de lugar, nome de pessoa, nome de empresa pode ser considerado substantivo próprio. Nome de empresa também pode ser considerado, né? Como é o caso da empresa Colgate. É o nome de uma empresa e o nome de uma marca. Então, é um substantivo próprio. Dove é o nome de uma marca de desodorantes, de sabonete, produtos de higiene. Recreio, né? Recreio é o nome de uma revista, ou seja, a revista é uma empresa, então é um substantivo próprio. Danone, nome de uma empresa, substantivo próprio. Então, sempre que uma palavra tiver em letra maiúscula e ela não for nome de pessoa e nem nome de lugar, você já pensa que aquela palavra pode ser o nome de uma empresa, tá? E aí você vai ter certeza que é um substantivo próprio. Como é esse o caso dessas palavras aqui. E na coluna ao lado tem somente palavras que são substantivo comum. Sabonete, não existe empresa sabonete, né? Sabonete é o substantivo comum, é o produto. O nome do sabonete, por exemplo, Dove, é a marca, né? Então a marca é o substantivo próprio e o produto é o substantivo comum. A revista é um produto. Pessoa é um substantivo comum, porque pessoa é diferente de nome. Creme dental, substantivo comum. País. Ah, tia, você disse que nome de país é um substantivo próprio? Exatamente, nome de país, como é o caso Brasil,
Canadá, Estados Unidos. Todas essas palavras são substantivo próprio. Agora, a palavra país é um substantivo comum, a palavra país, tá certo? E agora vamos ligar, tá? Colgate. Colgate, eu ligo para onde? Colgate é uma marca de creme dental. Então, você liga para o substantivo comum, creme dental. Vitor, nome de pessoa. Brasil, país. Dove, sabonete. Recreio, revista. São Francisco, Rio, Danone, iogurte. Aí vamos aqui, Minas Gerais, nome de estado. Vitarella, de bolacha. E aí, a nossa questão 7, que também é super fácil, já está concluída. Bom, concluímos a correção da aula passada. Agora eu vou dar um tempinho, você dá uma pausa, vê se está tudo ok, dá um ok na sua tarefa e a gente vai começar o nosso conteúdo do dia, tá certo? Meus amores, como eu disse, nós vamos iniciar agora um novo conteúdo. A gente já aprendeu o que é um substantivo, né? Substantivo é o nome de todas as coisas que existem ao nosso redor. A parede, nome de pessoa, nome de lugar, nome de objeto, de animal, de frutas e legumes. Só que todos esses nomes estão divididos em duas categorias, certo? O próprio e o comum que nós acabamos de ver. Porém, nós vamos aprender agora mais 3 coisas. Esse substantivo é dividido em gênero, número e grau. Hoje nós vamos aprender o que é o gênero, tá bom? O gênero do substantivo é se o substantivo diz se o substantivo é feminino ou masculino. Por exemplo, cadela é o substantivo feminino, porque está falando da fêmea do cachorro. E cachorro é o substantivo masculino. Boi é o substantivo masculino e vaca é o substantivo feminino. Homem, substantivo masculino e mulher, substantivo feminino. Deu para entender, né? Ok. E agora vamos ler o textinho da página 61. Acompanha aí a tia. Era uma vez uma história. A história de uma família. Dona Amélia, a mãe de Gustavo. O filho e Aninha, a filha. Gustavo dizia: Dona Amélia, coitadinha da sua irmã, não tem nada para fazer. Leva ela com você para dar um passeio? Ah, era o que bastava para o Gustavo ficar uma fera de tão bravo. Imagina só, um menino de 7 anos ter que levar a sua irmã junto para brincar. Observe as palavras coloridas. Elas indicam seres do gênero o masculino e do gênero feminino, respectivamente. É como eu falei, né? Só que o texto ele traz 2 tipos de gênero, filho e filha, né? São 2 palavras que estão atribuídas, filho ao gênero masculino e filha ao gênero feminino. Só isso. Uma dica, sempre que a palavra terminar em ó, se a palavra terminar em ó, o gênero é masculino. Se a palavra terminar em a, o gênero é feminino, certo? Então vamos lá. Os substantivos podem ser de gênero masculino ou feminino, como eu disse, certo? E podemos usar esse artigo ó, ou então os. Se a palavra fosse filhos, aqui ó, a palavra filhos, eu ia dizer ó filhos, ou eu ia dizer os filhos, eu ia dizer os filhos, porque se tem S aqui, tem que ter S aqui também. Como é o nome disso? Plural. Essa palavra tem plural, aqui também tem que ter. Agora, se eu tirar esse S aqui, ó, pode ficar os filho? Não, eu tenho que tirar esse S também. Aí fica o filho, tá bom? Então, esses gêneros, eles podem ser os, o, as, tá bom? E vamos lá. Geralmente, quando passamos uma palavra do gênero masculino para o feminino, trocamos apenas o final, como eu expliquei. Filho termina em O e filha termina em A. A diferença é só a última vogal, certo? Olha essa tabelinha aí na página 61.
O pai, aí como é que fica no feminino? A mãe trocou só a primeira vogal do início, essa vogal é chamada de artigo. O homem, a mulher, o genro, a nora trocou a primeira letra, a primeira vogal e a última vogal, né? Então, vamos agora para a página 62, porque nessa página tem uma tabela enorme de todos os substantivos de gênero masculino e feminino. Tem muitos exemplos aí, ó. Masculino, alfaiate, que é quem trabalha com costura, né? No caso, o homem. O homem que trabalha com costura, que faz roupas, é o alfaiate. E a mulher é a costureira, certo? No masculino existe o anão e no feminino a anã. No masculino existe o ator e no feminino existe a atriz, certo? No masculino existe autor, no feminino a autora. No masculino tem o barão e no feminino a baronesa. No masculino o bode, no feminino a cabra. No masculino o boi, no feminino a vaca. No substantivo de gênero masculino tem o campeão e de gênero feminino a campeã. No gênero masculino tem o cão e no gênero feminino tem a cadela. No gênero masculino tem o carneiro, no gênero feminino tem a dama. No masculino, cavalo, no feminino, égua, no masculino, comadre, no feminino, aliás, no masculino, compadre, no feminino, comadre. E assim por diante, né? Todas essas palavras aí são substantivos que têm ou o gênero masculino ou o gênero feminino, certo? Eu falei muito do substantivo próprio, por exemplo, aqui a palavra Rio de Janeiro, que é nome de lugar. Tia, Rio de Janeiro é um substantivo próprio, porque é nome de lugar, isso mesmo. Tia, essa palavra tem gênero? Claro, Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro ou a Rio de Janeiro. Eu vou para o Rio de Janeiro. Se tem o O na frente, termina em O, então qual é o gênero? Masculino, certo? Muito fácil, gente. Todas essas palavras aí, ó, duque, duquesa, embaixador, embaixatriz ou embaixadora, escrivão, escrivã, frade, freira, genro, nora, tudo isso são palavras de gênero masculino e feminino, tá? E vamos agora ao exercício da página 63. E nós vamos precisar consultar a tabela para resolvermos uma questão da página 63, o que vai ser muito bom porque vai fazer com que vocês explorem bem essa tabela, tá bom? Na questão 1, nós vamos colocar o O ou o A diante de cada palavra, conforme seja masculino ou feminino. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o apagador aqui. A palavra gato. É o gato ou a gato? O gato, né? A palavra fumaça. Ó, termina em A, então tem que começar com A. É a fumaça. A palavra nome. Ah, tia, agora termina em E. Eu tenho que começar com E? Não, porque os artigos são O ou A. Então, você vai colocar a nome ou o nome. O nome, né? Homem. É o homem ou a homem. O homem. Luz. Agora com vocês. Eu escrevo o luz ou eu escrevo a luz? E aí, meninos? Nós escrevemos a luz, né? Então, coloca aqui o A. Gênero feminino. Galinha. É a galinha ou o galinha? É a galinha. O masculino, o gênero masculino é o galo, certo? Você não diz o galinha, você diz o galo. No feminino é a galinha. Então, você vai colocar o A
terminar em A, tem que ter o A na frente, ó. Terminou o A e o A na frente. No caso das palavras que não terminam em A nem em O, como foi esse exemplo aqui, ó, terminou em E, em N, Z, você vai se perguntar, o luz ou é a luz, e aí você vai achar a resposta correta. Vamos continuar agora com a segunda coluna. Eu acredito que todos vocês já conseguiram copiar, certo? Caso não tenham conseguido, dá uma pausa, já copia. Eu vou agora com vocês para o próximo item, a próxima coluna. Então vamos lá, a cabeça ou o cabeça? E aí? Fácil, né? Todos já acharam a resposta. No caso, é a cabeça. Então vamos lá. A cabeça. Porta. Olha como a palavra porta está terminando. Está terminando em A. Então é o porta ou a porta? A porta. Então você escreve aí, a porta. Agora vamos para o próximo. Cinema. Vou escrever logo todos para ficar mais fácil para a gente, tá? Cinema, fogão. Assim é mais rápido, né, meninos? Como é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando das aulas online? Vocês estão tendo dificuldade de assistir? Estão tendo dificuldade de compreender? Eu espero que não, meus amores, porque é muito importante que vocês estejam acompanhando essas aulas, porque eu estou contando que todos vocês estão fazendo as atividades e assistindo às aulas para que vocês possam aprender, tá bom? Então se esforcem, tentem assistir às aulas junto com a tia, que a tia prepara com todo carinho, tá bom? Vamos continuar, tá bom? Após a conclusão do exercício, a tia vai falar algumas coisinhas com vocês. Vamos continuar aqui. Cinema. Olha bem, meus amores. Manuela, atenção aqui. Estela também. Eu quero ver vocês duas bem atentas na aula, tá? Cinema termina em A. Então eu coloco o cinema ou a cinema. Eu coloco a cinema? Não posso. Certo? Tia, mas você disse que quando a palavra termina em A gente pode colocar um A aqui na frente, mas neste caso nós não podemos, porque a palavra cinema é um substantivo de gênero masculino. Eu vou para o cinema, eu vou ao cinema. Você estava onde? No cinema. Você não fala na cinema, você fala no cinema. Por quê? Porque cinema vem de cine. Tem origem em uma palavra em inglês que se escreve com cine. E cine é um substantivo masculino. Por isso que a palavra cinema, apesar de terminar com A, é um substantivo masculino, porque ela se origina de uma palavra masculina, só que é uma palavra inglesa, ó, cine, tá bom? Então vai ficar o cinema. Toda regra, meus amores, tem uma exceção. Mas por que a gente estuda a regra? Para a gente ficar mais atento. Eu disse que todas as palavras que terminam em A tem que ter o artigo A. Todas as palavras que terminam em O tem na frente o O. Mas sempre vai ter aquela palavra que não vai ter isso e vocês têm que ficar atentos para não errar, tá bom? O cinema. Na dúvida, faça essa projeção sonora. É o cinema, o que é a projeção sonora? Você projetar o som da palavra, você falar. Será que é o cinema ou a cinema? Se você fizer isso, você não vai ter dúvida, tá? Fogão, ó, termina em O, então já é o fogão. Velho, o velho. Vida, a vida. Rua, a rua. E aí tem o último, né, que é prato. É o prato ou a prata? Ou a prato? É o prato. Bom, nós terminamos aí a primeira questão. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam pausar e concluir a questão 1.
Então, vamos aqui às questões, certo? Vamos para a questão 2. Passe para o gênero masculino as frases que estão no gênero feminino. Tenho uma tia que joga futebol. Então, passando para o masculino, vai ficar: tenho um tio que joga futebol. Pronto. Comprei um presente para a mamãe. Vamos colocar essa frase no masculino, né? Comprei um presente para a mamãe. Ela está no feminino, vamos colocar no masculino. Comprei um presente para o papai. Comprei um presente para o papai. Agora, a patroa trouxe a feira toda. Como é que vai ficar? O patrão trouxe a feira toda. E com isso a gente já tem toda a nossa resposta da questão 2, certo? Você pode pausar e escrever. Então, na questão 3, como vocês veem, tem uma tabela aí cheia de nomes. Essa tabela que tá aí, tudo misturado, certo? Vários tipos de nome, ó. Borracha, livro, bolsa, revista. E o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar na tabela palavras femininas desse lado e palavra masculina deste lado, ok? E aí ficou dessa forma: borracha, revista, cadeia, toalha, mesa e madrinha. Observe que todas as palavras femininas estão terminadas na vogal A, certo? E agora vamos para as palavras masculinas. Quais são as palavras desse quadro? Boi, é um boi, né? Então, livro, príncipe, bode, fogão e carneiro. São todas essas palavras do gênero masculino. E agora vamos para a nossa questão 4, mas você pode pausar, vai escrevendo a questão 3 e nós já faremos a 4. Na questão 4, a gente vai ter que responder os respectivos pares. Por exemplo, homem. Qual é o gênero feminino do homem? A mulher. Então, a gente escreve a mulher, ok? Vocês estão conseguindo ver? O céu tá claro, né? Mas deixa eu estar tentando aqui fazer de uma forma que vocês consigam ver. O juiz. A juíza. Certo? Vamos para o item C. O poeta, a poetisa, certo? Não é a poeta, é a poetisa. A poetisa. A ovelha, o carneiro, né? Então, a gente vai colocar aí o carneiro. A doutora, o doutor. O herói, a heroína. Então, existiam palavras que eu tenho certeza que vocês não conheciam, como é o caso da poetisa, né? Poetisa é uma palavra que poucos usam, muitas pessoas falam o poeta, a poeta, mas isso está inadequado. O correto é a poetisa, ok? Herói, heroína, o juiz, a juíza. Então, esses
são substantivos mais conhecidos. Alguns vocês irão conhecer ao longo das aulas, substantivos que talvez vocês não conhecessem, vocês também vão ter esse primeiro contato, como é o caso da poetisa, certo? Mas, meus amores, a aula é bem simples, né? Esse conteúdo é simples demais. Hoje o nosso primeiro contato foi com o gênero do substantivo, quando o substantivo é feminino ou masculino. Como eu disse, veremos também o grau e também veremos o número dos substantivos. Por enquanto, vimos apenas o gênero, feminino ou masculino, substantivo próprio e substantivo comum, ok? Então, a aula de hoje termina por aqui. A tia disse que queria falar com vocês ao final do vídeo, né? Porque eu quero que vocês estudem, assistam esses vídeos. É muito importante que vocês se empolguem, que vocês se esforcem, porque eu sei que vocês são capazes de ficarem bem atentos à aula, vocês são capazes de fazer todo o exercício. Sei da inteligência, eu sei da habilidade de cada um de vocês, viu? Então a tia tá contando que vocês estão se esforçando, tá certo? Então, ó, bons estudos, qualquer dúvida pode falar com a tia e a gente vai se ver amanhã na nossa próxima aula, tá bom? Beijos, até a próxima aula.